todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Hã? Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, Povo oba. abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da toga Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse Oba, cara? tá todo mundo louco, oba. Eu não tenho inteligência. Todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Tchubirubidim-din-din, din-din. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 2 anos. Para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos. Religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast ultranacionalista que não aceita podcasts de outros países aqui, que quer manter bem uma escala de podcasts, os podcasts mais importantes para os menos importantes, para aqueles podcasts imprestáveis, para manterem classes, entendeu? Pensa só no bem-estar de quem já tem muito bem-estar e quer obrigar os outros a se sentir agradecidos pelo pouco que lhe és dado. Boa noite, Murilo. Boa noite aos presentes, a todos os ouvintes, continentes, lembrando todos que a guerra é como uma ave de rapina, está sempre à espreita. Eu acho que repetiu, já repetiu essa aí. Eu acho que essa Não. já foi utilizada, hein? Não, você não foi, não, você está com a memória ruim. Eu sou muito soco na cabeça, isso acontece. Eu acho que isso aí é porque você e o Henrique ficaram os anos juntos, muito tempo. Olha lá. Falou ele e o Sérgio. O cara que fala o tempo inteiro quer contar os outros das coisas. Como é que os caras falam do que você faz, né? Essa idiotice. Isso afetou a memória. Sujeito mal educado. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês aí? Mais uma noite aí, mais uma semana aí. Queria falar pra todo mundo aí que não gosta do Brasil, vai tomar no cu aí. Aqui é pátria, família, Deus e vai tomar no cu. É simples. Muito bem. Obrigado. Eu ver que o Henrique, apesar de adulto, com quase 30 anos, é meio infantiloide ainda, né? É uma mistura de infantil com debiloide, pra ficar toda vez com essa porra aí. Né? Quase 30 anos, essa mistura. Porra, velho. Eu tô Tu tá mais perto dos 30 anos do que dos 20, irmão. Tu não vai voltar no tempo? Não tô não. Eu não fiz 24 ainda. Bem, vou falar uma coisa aqui. Eu vou reiterar aqui pelo terceiro episódio seguido. Culpa sua, Murilo.
Você fica falando da guerra, o cara entrou nessa de querer xingar os outros. Culpa sua. Eu vou mudar o xingamento, então. A culpa sempre é do outro, né? É lógico. O inferno eu passo ela pra quem eu quiser. Olha, eu vou falar pra você que tem amizade com a Mamá, não consegue domar a língua do Henrique, e além do mais, você não consegue domar a língua daquele que você ficaram cruzando juntos tanto tempo, quem sou eu pra influenciar o Henrique? Primeiro, muito gay isso que você falou, sem preconceito. E segundo, você usou mamar e não sei de língua na mesma frase e minha cabeça viajou. Que lazarento! Eu não lembro o que você falou, eu me perdi no língua. Ai, caralho. Lazarento, velho. Brincadeira, pô. Brincadeira. Me liga, mamá. Galera, é o seguinte hoje aqui. Eu tava procurando algum adjetivo que não fosse agressivo, né? Mas de uns tempos pra cá isso não é exclusividade no Brasil, tá? No mundo isso aconteceu. Há quem diga que isso é novo, há quem diga que isso é uma repetição do que aconteceu num movimento que aconteceu 100 anos atrás, que a gente sabe do que deu depois, né? A gente vai entrar nesse mérito aqui também. Mas eu não consegui achar um adjetivo que não seja o que é muito utilizado nos canais que eu sigo, que é o Meteórico, que fala direita biruta. Entendeu? Eu não consigo pensar em outra coisa. Porque uma coisa é o cara ser de direita, ter os pensamentos ali liberais, seja conservador, outra coisa é essa direita biruta que apareceu no mundo aí, né? Que não tem muito fundamento nas coisas, não pensa muito, reproduz bastante, pensa muito pouco, reproduz muito, né? Eles não têm critério, não têm coerência às vezes com muitas coisas que eles pregam, entendeu? A gente está falando dessa galera que fala que Israel é um estado cristão, mas a gente sabe, né? Ou muita gente sabe que às vezes o Israel, o judeu, ele despreza muito mais o cristão do que o próprio muçulmano, né? Essa galera que é a galera da Terra plana, é a galera que acha que na vacina tem chip, essa direita maluca que quer impor pauta de costumes, que a gente já arranhou sobre esse tema aqui diversas vezes. Quem ouve a gente sempre já percebeu qual que é meio a tendência da galera aqui, né? Não tem ninguém, pelo menos até hoje, teve lá no início o João, que é um cara de dia, mas também é outro pirado também do caralho, não tem coerência porra nenhuma, votou no Lula, na Dilma, no Aécio, no Bolsonaro, entendeu? Não falando mal do cara é gente boa, caralho. Mas é pra simplificar bem isso assim, né? É essa galera que fala, porra, não quero ladrão, mas apoia um cara que tem N acusações e outra. Eu me lembro muito bem um episódio que o Sidão falou sobre isso, né? O cara, porra, o outro lá desviou bilhões, esse aí tá falando de milhões em joia. Eu falei, é aí que tá, ele é um ladrão rasteiro, entendeu? É o pior ladrão, é o rasteiro, entendeu? O cara se mancha, se suja com pouca coisa, sabe? Porra, roubou joias, sabe? Roubou a forma coloquial de falar, obviamente. Isso foi uma apropriação indevida. Mas a gente vai falar hoje dessa galera, entendeu? Obviamente tentando respeitar o máximo possível as pessoas e quem nos ouve, que segue essas diretrizes, vamos colocar assim. Mas eu acho que o papo aqui vai seguir muito uma linha de apontar N incoerências que eles têm com atitudes e discurso, com pensamento deles, que é uma coisa... Ao mesmo tempo eles são xenofóbicos e pagam um pau desgraçado para os Estados Unidos, entendeu? São essas pessoas que muitas vezes a gente não tem dificuldade de ler a pessoa. E você olhar assim que entender. Dá uma tela azul às vezes. Mas não é porque a complexidade dela é de uma profundidade. É porque é tudo muito raso. Entendeu? O negócio que você fica assim, uma coxa de retalho, que você fala, caralho, como é que eu vou olhar essa pessoa? Como é que... Tem coisa que às vezes você não consegue nem debater, mas não é mérito do que o cara tá falando, é porque, porra, não tem o menor cabimento certas coisas, entendeu? Você fica arrumando e fala, caralho, o que eu vou falar para rebater um negócio desse?
entendeu? É essa galera que acha que o cara que acredita em qualquer merda. É a galera que é do WhatsApp, que recebe notícia pelo WhatsApp, que não vai checar. A gente vai falar um pouco dessa nova direita maluca. E como eu já falei aqui no início, não tem tão de novo assim. Tem aquela história, né, que o Marx, né, já tinha colocado, mas é com base em Engels, essas coisas todas, em Hegel, de que a história ela se repete, né? A primeira vez em drama, a segunda em comédia, é isso, Murilo? Eu tô falando merda. Depois você corrige. Mas isso foi um movimento que aconteceu. Muita coisa do que acontece hoje, desse ufanismo, desse nacionalismo, essas coisas exageradas, né? E essas pessoas, elas têm um pé no fascismo que elas não conseguem ver isso, até porque quem é fascista não se vê como fascista, né? Ele acha que ele tem as crenças dele, ele não se vê como fascista, mas eles têm um pé no fascismo de muita coisa ali. Eu não diria que vou falar que tem um pé, porque eles não têm consciência disso, assim, do que eles são. Então, às vezes, são uma puta massa de manobra do caralho, abraçam agendas assim que tem pé no fascismo mesmo, né? E, pô, já falei pra caralho. Quem tinha alguém pra comer? Já comeu, Henrique? Comeu? Hoje eu dei de Murilo. Falei boa noite, Murilo. Falou pra caralho. Agora eu vou comer. Vou passar uma aula com o Murilo e vou comer. Se escutar o barulho de um gordo mastigando, é esta pessoa. Eu só queria citar rapidinho que você falou de tentar não ofender, mas, Bruno, é difícil, porque geralmente essas pessoas, elas são as primeiras que se ofendem. Elas são as que mais falam da liberdade de expressão, que a gente já comentou também, e elas são as que mais se ofendem com qualquer coisa. Exato. Como eles assim falam você falou do meu mito? E outra, eles falam do mimimi, mas são os mais mimizentos. Acusa os outros, você quer lacrar, mas eles são os que mais lacram, ficam lacrando na internet. Como assim você vai falar do meu ídolo com a bolsa de cocô dele no hospital? Ele tava doente lá. É que fizeram um negócio, é que as pessoas não sabem, mas botaram o intestino dele no cérebro. Tiraram, tava um espaço vazio. Falou, não, é vez vamos colocar esse espaço vazio que você tem entre as duas orelhas. Já acabou a ideia de não ofender os caras. Pau no cu dele, eles não escutam essa coisa. Se você é de direita, conservadora, cristã, essa idiota aí, se você chegou até aqui no episódio, mano, me desculpe, mas vai tomar no cu, irmão. O que você tá fazendo aqui, velho? Entendeu? Vai fazer outra coisa. Entendeu? Aí eu que fico xingando os outros ainda. Não, mas o meu é sincero. O seu é geral de... O meu é sincero. O meu vai tomar no cu sincero. Eu, Pau no seu do fundo do, sabe, com todo o meu ódio. Sabe? Do fundo do meu âmago. E aí, Murilão? Falei muita merda? Posso comer à vontade aqui? Ou você vai falar pouco? Bom, como o Brunão precisasse de autorização para comer, né? Né? Porra, tu vai me chamar não, que eu vou mastigar, caralho. Eu vou ficar com a boca cheia. Bom, mas assim, vocês colocaram vários elementos que em contextos, essa nova direita, ela na verdade não é nova, é uma repetição do que já aconteceu, contudo há novos elementos próprios do século XXI. Então essa direita, que é uma extrema direita, que ela nunca desapareceu, ela sempre esteve por aí, ela foi, como que eu posso dizer, eclipsada por um período, ela ficou muito enfraquecida, só que novos elementos do século XXI, as redes sociais, juntamente aí com a internet, trouxe essas redes sociais, possibilitaram que essa extrema-direita ela pudesse sair do seu esconderijo e buscasse aquilo que ela sempre quis, que é o poder, e especificamente o poder político e econômico. Então essa extrema-direita, ela se vale de algumas coisas. Uma é da superficialidade da discussão. Então é uma direita que ela aproveita o fato de que
problemas complexos, precisam de soluções complexas, eles passam a colocar soluções simplórias para esses problemas complexos. Então, eles nunca debatem de fato, eles apresentam um discurso sempre muito raso, muito superficial. Eles aproveitam um novo monopólio que existe, e nós tínhamos antes um monopólio da comunicação, que era de uma quantidade muito reduzida de emissoras de televisão no país, praticamente um oligopólio, e dos rádios também, uma concentração bastante grande dos rádios na mão de pouco. Então, a extrema-direita ela vai se aproveitar do novo monopólio que vai existir. A internet, apesar de parecer uma área livre, onde a liberdade ela é absoluta, as big techs elas estão na mão de poucos. E esses poucos, eles também têm uma ligação muito grande com a extrema-direita. Então você tem aí, por exemplo, o Elon Musk, né, ele mesmo é um seguidor da extrema-direita. Você tem o Facebook, o Zuckerberg, ele também é uma pessoa muito próxima à extrema-direita. Então se formou um novo oligopólio dessas big techs, e esses oligopólios eles estão ligados, muito ligados à extrema-direita. A extrema-direita se vale disso para poder angariar o seu discurso. Então, o discurso deles sempre está à frente de qualquer outro discurso. Então, os algoritmos, eles sempre facilitam o discurso da extrema-direita. A extrema-direita também, ela surge no momento em que a democracia ela está bastante fragilizada. Porque o sistema político, como qualquer sistema humano, qualquer coisa criado pelo ser humano, não dá conta de tudo. Não dá conta de resolver todos os problemas, de resolver todos os conflitos, de resolver todas as contradições. E a própria democracia, a própria política, como nós conhecemos, ela apresenta suas contradições. Isso aí tem gerado uma insatisfação inconteste na sociedade. Então a nova direita, ela surge com uma proposta de uma nova política, o que na verdade é uma velha política, né? Uma roupagem um pouco diferente, né? Contudo, essa nova política, ela é feita no sentido de destruir a política, destruir a democracia, para que eles possam ocupar esses espaços e, com isso, eles destruir aqueles que eles consideram os seus adversários ou os seus inimigos. Eles não buscam um confronto de ideias, eles não buscam uma política em que ela possa, de fato, resolver os problemas, não. Eles agem sempre buscando trabalhar as questões envolvendo a emoção, as emoções. Então, são os medos, são os ódios, são as frustrações, elas são repetitivamente estimuladas, trabalhadas, verificadas, e para isso eles sempre o que? Eles buscam, com isso, o que nós denominamos de inimigos internos. Então, uma hora é o afrodescendente, uma hora é o gay, é o LGBT, é o trabalhador, é o sindicalista, enfim, eles sempre estão buscando criar os inimigos internos para manter essas pessoas unidas em torno desse inimigo
ou dos inimigos em comum. Essa nova direita, ela vale ressaltar também que ela tem sido sistematicamente patrocinada. Então, ela tem assim uma rede de patrocínio bastante extensa, o que faz com que eles tenham dinheiro para poder angariar projetos, né? E com isso eles tentam criar o denominado pânico moral. A todo momento eles dizem que o professor vai querer ou vai fazer com que o seu filho se torne um homossexual. A todo momento ele coloca que a televisão ela está destruindo a família, que essa coisa de o politicamente correto, ele vai contra a liberdade do indivíduo. Então ele constantemente ele gera o que nós denominamos pânico moral. Isso é muito importante, por quê? Porque o pânico moral ele faz com que esses grupos eles consigam se manter unidos e articulados em torno do mesmo discurso. E além do mais, eles se valem do fato de que hoje em dia a internet ela consegue replicar todo esse discurso de forma muito rápida. E existe uma frase que diz que a mentira ela voa de avião, enquanto a verdade calça botas. Então, as chamadas fake news, elas têm sido utilizadas como uma ferramenta de disseminação desse discurso dessa nova extrema-direita. Porque como eles não se atêm, ou eles não precisam se ater aos fatos, mas só aquilo que eles dizem, eles não precisam provar nada. Então, as chamadas fake news, que nada mais são do que mentiras, né, elas são utilizadas de forma bastante intensa, no sentido de solidificar uma mentira, e essa mentira sempre está ligada a um discurso. Então, eles tentam solidificar esse discurso, tentam solidificar uma ideia, né, e eles aprenderam a fazer isso muito bem, né, através de uma engenharia social. Então, eu creio que, inicialmente, para que a gente possa iniciar o debate, essas são as minhas primeiras palavras. Ô Murilo, você esqueceu de uma coisa, de um inimigo deles aí, porra. É um inimigo antigo. Comunismo. O comunismo. Esqueci de falar do comunismo. Para eles, o comunismo é certo, porque está em todo lugar. Está em todo lugar o comunismo. Entendeu? E outra, isso é outra coisa também que me incomoda bastante. Não tem a mínima ideia do que é, né? Entendeu? Não lê, cara, não dá um Google e bota assim, comunismo significado. Não faz isso, cara. Entendeu? Eles não fazem isso, para ter o mínimo só de saber o conceito. Quer criticar o... Eu falo da quer criticar o... Cara, ô Henrique, e quer botar a pauta de costume, sei lá, a direita LGBTQ+, coisa de comunista. Mano, me diz algum trecho que algum doutrinador teórico do comunismo falou sobre isso, cara. Não falou, o cara não vai com isso, cara. Entendeu? Isso não é pauta prioritária. Não quer dizer que eles são contrários. Muitos vão ser contrários. Entendeu? Às vezes o cara que é radical de esquerda, ele tem muitas salvas com várias coisas. Entendeu? Mas o foco dele não é isso. O foco dele é outra coisa. É exterminar o Estado. Entendeu? Ele não está preocupado de algo que viver dentro daquele Estado. Ele quer acabar com o Estado inteiro. Então, acusar ou querer colar isso num cara comunista que seja, é uma coisa incoerente por si só. Porque ele está falando, isso é pauta de comunismo. Cara, não é, porque o comunista mesmo, ele quer acabar com isso tudo que está aqui dentro. Entendeu? Ele não está de acordo, ele quer acabar com tudo. Ele está querendo sair dessa bolha para estourar a bolha por fora para começar de novo.
Ele não quer viver aqui dentro, cara. Ele não quer modificar ela aos poucos. Ele quer acabar com isso. Isso é mais uma coisa de anarquista, né? Ele quer acabar com tudo e começar do zero de outra forma. Entendeu? Mas os caras botam isso, não, você sabe? É porque virou. É que quando o Murilo elencou ali, eu senti falta do comunismo. Porra, é do comunismo. Vamos falar do comunismo, que tudo é comunismo? Tudo é comunismo. Entendeu? O Jeff Bezos lá é comunista. Né? E aí começa aquela historinha, antes de passar a palavra para você, Henrique, eu tô falando demais já. Aquela historinha, né, que o cara que tem dinheiro, ele não pode ser de esquerda. Mas o pobre pode ser de direita, entendeu? Essas incoerências que eles têm, entendeu? Um cara de esquerda não pode ter dinheiro, porque na cabeça deles você tem que ser pobre. O cara que é de esquerda tem que ser pobre. Entendeu? Porque óbvio, isso é muito fruto de propaganda, que a gente, se for entrar nisso também, a gente vai ficar maluco. Propaganda da CIA lá, a Revolução Cubana, com influência da União Soviética na Guerra Fria, essas coisas todas. Mas eles colocam tudo no mesmo balaio, mano. Sabe, é muito doido isso. Cara, eu já falei, quem faz voto de pobreza é a igreja, velho. A igreja católica, eles não tem nada de pobre não, irmão. Pelo contrário. Deve ser a instituição que mais tem terra no mundo, entendeu? O Vaticano, né, o o Vaticano é pequenininho, mas o que ele tem de terra em tudo que é lugar no mundo, entendeu? Qualquer lugarzinho tem um terreninho lá da diocese, não sei o que lá. Não paga imposto, tá? Que não paga imposto. Então, exatamente, entendeu? Mas não, o cara que quer ganhar a vida dele com o trabalho dele sem explorar ninguém, porra, e se o cara tem uma vida, ele trabalha, recebe pelo trabalho dele, não explora ninguém, nem porra nenhuma. O cara tem uma vida boa, mora em mansão, tem carro, ele emprega as pessoas lá, porra, ele tem uma mulher para cuidar da casa dele, um cara para cuidar do jardim dele. Foda-se, esse cara ele não é inimigo de quem pensa da esquerda. Ele não tá explorando ninguém, tá fazendo porra nenhuma, tá fazendo corre do trabalho dele. Entendeu? Só que não, é para esse cara lá, como é que pode? É hipocrisia. E aí tu fala um pobre fudido que ganha $1,5 e fica falando merda. Eu canso de falar isso. Então abre mão dos seus direitos, velho, trabalhista. Porque você fala de um negócio, né? Você fala de um negócio que você é contra, mas você desfruta da luta dos caras lá atrás, irmão. Você acha que direito trabalhista vem de onde? Aí vai ter uns idiotas que vão falar, mas é da carta de laboro lá, do Mussolini. Porra nenhuma. Os caras não entendem a circunstância das coisas. Que, porra, vai tendo greve em cima de greve, em cima de greve, em cima de greve, e aí o cara tem que ceder para ele não perder o controle. É por isso que é daí que vem os direitos trabalhistas, mesma coisa aqui no Brasil, entendeu? É daqui que vem essas coisas, de tanta greve e outra. Quem encabeçava isso eram comunistas na época e muitos dos anarquistas. Os anarquistas tiveram esse papel importante na história. Os caras eram muito cabeças de movimento lá atrás, na época da Revolução Industrial, que nasceu uma nova classe social, né, que era do operário. Os anarquistas trabalharam muito e muitos morreram, muitos deram a vida para o cara ter direito a férias, a ter 8 horas de trabalho diária, a ter parar para almoço, entendeu? Trabalhar de segunda a sexta. Mas nessa hora ninguém fala mal da esquerda, né? Porque essas conquistas que vieram de luta da esquerda, não. Entendeu? Não. Aí a esquerda é boazinha. Chega lá e fala assim, eu quero trabalhar nas mesmas condições do início da Revolução Industrial. Ninguém vai fazer isso. Para ser coerente, faça isso. Desculpa, eu falei demais. Mas é um tema que, mano, vocês vão notar hoje que eu vou falar pra caralho, porque eu tenho um certo ódio dessa galera aí. Eu queria citar, que nem vocês falaram, que o cara não sabe nem o que é o comunismo, mas eles não sabem nem o que é ser capitalista também, né? Porque eles acham que eles são os caras com dinheiro, aí quando você fala sobre taxar grandes fortunas, o cara fala assim, não, eu não, a minha fortuna não, o meu HB20 aqui em casa, meu HB20 2014, não pode ser taxado, não. A empresa fatura, o 100 mil por ano que a minha empresa fatura, quando fatura muito ainda, fatura 100 mil por ano, é demais, não pode ser taxado, é muito, né? Então, os caras nem sabem nem o que é o capital, eles querem falar sobre o fantasma do comunismo, né? Os endemoniados que são comunistas, né? É muito complicado, né? Aí você entra nisso, você vai tentar argumentar isso com o cara, ele também não sabe o que ele está discutindo. Ele não sabe o que ele está falando. Ele fica repetindo coisa que ele ouviu na TV, que ele ouviu no rádio, que ele ouviu um amigo dele falar.
né? Que aí se torna aquela grandíssima massa de manobra, né? E outra, só um Pode falar. rápido. Eles têm uma tática também, que é tergiversar. Quer falar de outra coisa. Você pergunta o cara, o cara começa a falar de outra coisa. Fala, não, mas daquilo lá, qual que é a fonte disso? Não, mas e tal coisa lá, que aborto, que vocês são a favor de aborto. Eu falei, que porra que você tá falando? É aquele meme do Power Ranger colocando o pé na cadeira. E o Lula? E o Lula? E o PT? E o PT? E o PT, hein? É isso mesmo. É isso mesmo, mano. O meu chefe, os meus dois chefes, eles são caras de direita e tal. E só que o meu chefe, ele tem um aluno que ele é muito bolsonarista. Ele tem empresa também, ele tem uma empresa e tal. Ele tem uma renda aí, ele não é pobre, mas também ele não tem grande fortuna. Ele tá longe de ter uma grande fortuna, até onde eu sei, né? E aí ele fica nessa de falar pros outros assim, não, mas você votou no Lula, né? Você é petista, né? Não, você não vale nada, não sei o quê, porque negócio você tem que votar no Bolsonaro. Meu chefe de direita virou e falou assim pra ele, você sabe o que você tá falando? Você sabe alguma coisa que você tá falando? Você entende alguma coisa de economia? Você entende alguma coisa de política que você tá falando isso? Não, mas deu uma nele assim no meio que eu falei assim, caralho. Eu fiquei espantado que um cara de direita tava dando no outro de direita, que aí você vê assim, quando o cara é massa de manobra e não pensa, e quando o cara pensa, né? Pelo menos o cara tem o mínimo de bom senso, né? O cara falou assim pra ele, mano, você não tem a mínima ideia do que você tá falando. Você não tem a mínima ideia. Você só sabe fazer o que você sabe lá, que faz a sua empresa. Você só sabe fazer isso. Então foca nisso, não fica falando de política com os outros, não, que você não tem a mínima ideia do que você tá falando. Tipo, e outro, Henrique, sem contar que essa empresa que ele tem, sem contar que essa empresa que ele tem, às vezes é herança, né? Eu não duvido, viu, cara? Eu não duvido. Tem empresa aí que fala empresário, mas quem montou a empresa foi o avô, que passou pro pai, que agora é dele. Entendeu? O cara nem tem capacidade de fazer. Só administra agora. Entendeu? E aí fica cagando goma aí, a sua empresário fala, mas não tem porra nenhuma. Não. O cara ele fica produzindo essas coisas e acha que ele sabe, né? Que ele entende das coisas, mas você vai discutir o mínimo com o cara de economia, o cara não entende porra nenhuma. Mas tudo bem, até vai. O problema é quando o cara não entende e quer falar as coisas. Ele tava fazendo isso com os outros, porque você não votou no Bolsonaro. Eu não manjo porra nenhuma de economia, tá ligado? Manjo porra nenhuma de economia, tá? Então, mano, eu nem entro nesse debate, entendeu? Mas é que nem você falou, o cara fica falando, o que você entende dessa porra aí? Entendeu? Porque eu vi que... Você viu onde, irmão? Sabe de nada, inocente. O que você falou uma parada aí, Henrique, me veio na cabeça o seguinte. Essa extrema-direita que a gente tem hoje aqui, ela virou sinônimo de direita. Que tem dois fatos aí. Que o Murilo tocou num ponto lá quando ele começou a falar, que é quando a democracia está fragilizada, isso é histórico, né? Tem essa ascensão da direita, né? Quando a democracia está fragilizada, da extrema direita. Da extrema direita, tá vendo? Eu mesmo acabei falando aqui como sinônimo. A extrema direita tem essa ascensão trazendo esses valores, né? Esses valores que tem um pé no fascismo, como eu falei. O que são os valores que tem um pé no fascismo? Né? Os dois pés. Mas isso que eu falo, mas as pessoas não têm essa consciência, né? Esse ufanismo, o nacionalismo exacerbado, glorificar um passado que às vezes nem foi glorioso, assim. Tem gente que fala do tempo da ditadura como se, se fosse não tinha criminalidade. Aí você fala, o Comando Vermelho nasceu durante a ditadura. Aí a pessoa fica, mas... Aí tenta, sabe, aí fica engole seco e fica... Tentando... Falei, mano, e aí? Entendeu? Mas não tinha corrupção. Eu falei, tinha censura. Entendeu? Você não tinha acesso à informação, irmão, porque tinha censura. E mesmo assim estourou um puta caso de corrupção lá, que foi a represa lá de... Caralho, fugiu o nome lá do Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu.
Itaipu, eu ia falar Irapuru, que é o mercado que tem aqui. Boa, né? Já logo pensa em comida, pô, Irapuru tem comida. Então, teve uma puta. Teve vários casos de corrupção naquela merda lá, porra, na Transamazônica. Só que, porra, como tinha censura, toda notícia tinha que passar pelo crivo da censura, então as pessoas não sabiam. Aí ficou nessa, aí não tinha nada, a gente não via falar nada. Foi lógico, você vivia sob censura, entendeu? Que é diferente de hoje que eles falam, mano, os caras saem daqui, vão lá pra puta que o pariu, falar que vive numa ditadura aqui, mas, porra, eles vão lá pra falar mal daqui. Que ditadura é essa? Com dinheiro daqui, que o governo que paga, que eles todos pedem reembolso, né? Isso é uma coisa que eu quero saber também, que vai pro portal da transparência, né? Eles pedem reembolso, a merda toda, e o senhor Nicolas Boquinha de Veludo lá foi lá ver a final do Real Madrid. Vamos ver se ele vai pedir reembolso dessa merda, dessas passagens. Mas tudo bem, não é isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, que esse lance da extrema-direita virou sinônimo de direita. A primeira ascensão da extrema-direita vem muito pelas cagadas do PT. Entendeu? Eu acho que se o PT... às vezes eu nem coloco muito o PT como esquerda, tá? Apesar de no Brasil, aqui, se você... obviamente está à esquerda do que o bolsonarismo é, né? Como o bolsonarismo está bem à direita do PT, mas isso não quer dizer que o PT seja um partido de esquerda, mas de centro-esquerda ali, social-democrata, entendeu? A pauta do PT não é uma pauta de esquerda, entendeu? Não é uma pauta econômica. Porra, o PT não estatizou porra nenhuma, pelo contrário, privatizou a empresa nos governos do Lula e da Dilma, entendeu? Fez privatizações, sabe? É muito semelhante. O PT e o PSDB, eles são muito semelhantes. Eu não sei quem que foi, eu não sei qual que foi, se foi aqui, se foi no Demente, que falou que... Acho que foi o Alexandre que falou isso, que o PSDB são os caras de terno e o PT são os caras que tem uma roupa mais simples, mas é a mesma coisa, a única diferença entre eles. Mas o que eu ia falar, essa ascensão da extrema-direita vem muito por culpa do PT, daquelas cagadas todas que sucederam, e eles ocuparam esse espaço hoje, e dentro desse exemplo que você falou, Henrique, do seu chefe e do outro, do extremista falando merda, eu acho do silêncio da direita. A direita ficou em silêncio, deixou esses caras falarem por eles. Entendeu? E aí virou aquela história, né? Se você é de esquerda, não, então você é petista. Entendeu? Esse sinônimo que eu acho um mó imbecil. Quando a gente diz, você é petista, não, irmão. Eu sei ler e escrever. Então você é bolsonarista? Eu não sou idiota, irmão. Tá ligado? Eu tiro a calça. Eu não como terra. Falei, quando eu vou sentar pra cagar, eu tiro a calça e cago. Eu não me cago usando calça, eu sou idiota. Entendeu? Eu sei ler e escrever e não sou imbecil. Não sou nem PT nem Bolsonaro. Entendeu? Então, eu acho que o silêncio da direita, sabe? É legítimo ter uma direita. Eu não sou também aquele cara que é o fim da direita, o caralho, direita, esse caralho. Mas a direita também, os caras ficaram em silêncio, mano. Deixaram os caras falar por eles. Deixaram os caras, sabe? Tá aí, porra, o PL, outras maluquices também que tem no Brasil, né? O Partido Liberal, PL, tem uma pauta conservadora, imbecil, e que ninguém segue. Ele só tem um discurso dessa pauta conservadora, mas ninguém segue essa merda. Entendeu? São essas incoerências, que é foda, por isso que eu falei no início que é foda. Você falar que é um negócio que você olha, às vezes você não consegue ler, pra você nem rebater as coisas. Mas fica assim, mas caralho, como é que eu vou falar uma merda dessa que, porra, não tem o menor sentido isso que ele tá falando? Entendeu? É um Frankenstein, da pior forma possível que é um Frankenstein, entendeu? É um remendo só de palavras, de frases de efeito, eles são de uma profundidade no pensamento deles de um pires, né? Murilo dormiu. Acorda aí, Murilo. O que acontece é o seguinte, você tocou no assunto, eu vou pegar a coisa do começo, você falou da questão do comunismo. É que é assim, existem várias esquerdas, não existe uma esquerda única. Existem várias direitas, não existe uma única direita. Sim. No caso do bolsonarismo, tudo que não é bolsonarismo, eles não consideram como direita. Então tudo que está a parte do bolsonarismo é de esquerda. Porque como eles estão na extrema direita, é uma questão de
posicionamento, né? Tudo que não estiver junto com eles é esquerda. Só um parênteses, Murilo. Só um parênteses rapidinho. Inclusive o nazismo, né? Eles estão tão à direita que o nazismo passa a ser de esquerda, por exemplo. Tem algumas partes do nazismo, né? Algumas linhas do nazismo para ser de esquerda. E se você é a favor de alguma política pública ou você é a favor de algum direito trabalhista, você também é comunista. Então, pois é. E aí o que acontece? Como eles são a extrema-direita, tudo que não está com eles consideram esquerda, e eles resolveram denominar tudo aquilo que eles consideram de esquerda de comunismo, né? Porque é um nome fácil de você gravar, e eles ressuscitam um fantasma que já foi colocado no país desde a década de 30, né? Então o fantasma do comunismo, de tempo em tempo, ele é lançado na sociedade numa tentativa de gerar medo. Uma pessoa conhecida, não vou dizer quem é, que tem 2 casas. A sogra dela, depois que o Lula ganhou, ela chegou para ela, uma senhorinha já, falou: que pena, né? Você vai ter que escolher qual casa você vai ficar. Então, é um pensamento médio, né? Das pessoas que acreditam nesse fantasma do comunismo. A extrema-direita, especificamente, e o cidadão médio, ele não sabe o que é o comunismo, até porque entender o que é o comunismo não é uma coisa simples. Não, é que é anos de estudo. É uma filosofia complexa, muito complexa, né? Feito por um cara que ele era um gênio, né? Que é o Karl Marx. Ele era um gênio, né? Para a época e para hoje, porque ele conseguiu visualizar um novo mundo que surgia. O que acontece é que você cria uma ideologia a partir de determinadas ideias e acredita-se que, então, aquilo é uma espécie de adivinho, né? Então, Karl Marx, ele não adivinhava o futuro, né? Nem foi essa a ideia dele. Mas ele fazia... Só uma coisinha rapidinho, assim, desculpa te interromper. É que até dessa forma que você coloca assim, o Karl Marx criou o comunismo, não foi bem assim, né? Ele era um sociólogo que ele estudou aquele momento, né? Ele pode ter batizado o negócio, mas ele estudou todo aquele movimento, entendeu? Que muita gente acha, não é isso que você está falando, mas é só para esclarecer. Muita gente acha que o Karl Marx um dia acordou e falou assim: vou criar uma coisa, vou criar o comunismo. E aí começou, não foi uma coisa que ele foi detectando, foi estudando, foi teorizando. Muita gente acha que ele acordou um dia, teve essa ideia, criou o conceito e começou a empurrar nos outros. Muita gente acha que é isso, né? E quando é o contrário, ele foi vendo a ascensão pós-revolução industrial, que nasceu uma nova classe social, vendo dos anseios dessa classe social que era explorada pra caralho, entendeu? Só qualquer um procurar como é que eram as condições de trabalho no início da Revolução Industrial, vocês vão ficar assustados, entendeu? Não tinha proteção ao trabalho da mulher, grávida, de criança, não tinha carga horária, não tinha porra nenhuma, entendeu? Era só trabalhar mesmo, era quase uma relação de escravo, né? Mas é só para pontuar isso, né? Que às vezes coloca assim, tem muita gente que acha que é isso, que o Marx acordou um dia e falou assim: porra, vou criar uma coisa, vou criar o comunismo, vou botar isso na cabeça das pessoas. E quando foi o contrário, ele foi detectando aquilo, ele pode ter colocado esse nome, mas ele era um sociólogo, ele ficou estudando os movimentos da sociedade naquele sentido, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente pode um dia fazer até um podcast, de repente encontrar alguém. Eu não sou especialista em ideologias, eu não sou especialista em Karl Marx. Eu li o Das Kapital, né, o Capital dele. Eu li um compêndio do 18 Brumário e li Rumo à Estação Finlândia, que é praticamente do Edmund Wilson, que é praticamente uma biografia do Karl Marx. Ele era um gênio e, de fato, assim, ele era um grande admirador do capitalismo, porque ele viu
as mudanças que o capitalismo, as transformações que o capitalismo fez numa sociedade feudal, né? Ele viu aquilo lá acontecer, né? E veja, quando a gente vê uma coisa acontecer, normalmente, como a gente está mergulhado naquilo, a gente não consegue se colocar fora e observar aquilo e falar, pô, isso aqui é uma coisa histórica que está acontecendo. Ele não, ele conseguiu se colocar fora, conseguiu observar aquilo e falar, pô, isso aqui é uma coisa histórica que está acontecendo. E além dessas questões que envolvem as transformações sociais, ele conseguiu cunhar muitas ideias que elas se refletem até hoje, como, por exemplo, materialismo histórico, né? Isso daí é uma coisa que ela vem de encontro a outras teorias ligadas ao desenrolar do desenvolvimento humano, como, por exemplo, o realismo, né? Então, assim, ele tá ali na vanguarda e no topo dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, né, de todos os tempos. Você ser a favor ou contra uma ideologia é uma outra coisa, né? Assim como também Adam Smith, para o liberalismo, ele também era uma grande mente, né? Ele também conseguiu visualizar muitas coisas, né? Ele também é importante para você entender os movimentos e o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da economia, né? O desenvolvimento da história, e assim por diante. Então são grandes mentes, né? Acontece que a extrema-direita está pouco se lixando para as grandes mentes. Ela está pouco se lixando para o que o cara estudou, para o materialismo histórico, né? Para qualquer outro conceito filosófico. Eles não estão nem aí para isso, né? O que eles querem é o poder. E como o capitalismo passa frequentemente por crises, quando as crises elas chegam, as chamadas direitos tradicionais, elas usam da extrema-direita no sentido de defender o capitalismo, para dar mais capitalismo, com esse mais capitalismo tentar defender a direita no geral. Então, vamos vender tudo, vamos diminuir o Estado, vamos fazer com que esse Estado ineficiente seja eficiente. Então, aí você tem, por exemplo, o Ratinho Júnior privatizando a educação, quer privatizar a praia. Então, a extrema-direita, ela se vale disso, né? E as chamadas direitos tradicionais, elas utilizam a extrema-direita nesses períodos de crise. Acontece o seguinte, é que, historicamente, a direita tradicional depois não consegue controlar a extrema-direita. Ela acha que vai conseguir controlar, mas não consegue, né? Então, se você olhar na história, toda vez que a direita utilizou a extrema-direita no sentido de tentar defender o capitalismo, eles se deram mal, porque eles acabam sendo engolidos pela extrema-direita. Aí você precisa destruir a extrema-direita para que a chamada direita, ou as direitas tradicionais, elas consigam voltar a ter algum protagonismo, né? Então, se você olhar no Brasil, por exemplo, as chamadas direitas tradicionais, elas praticamente perderam o protagonismo, né? Então, o grande partido dessa direita tradicional, que era o PSDB, hoje ele praticamente não existe. E eu diria, infelizmente, né? Porque nós éramos muito felizes antes e nós não sabíamos, né? Quando você tinha uma direita tradicional, você tinha uma esquerda, né? Mais próximo do que a gente considera esquerda, apesar de haver várias esquerdas e várias direitas, né? Mas havia esse embate ideológico entre eles, privatizar ou não, fazer assim ou fazer assado, né? Contratar mais ou contratar menos. Então, essas discussões, elas foram por água abaixo, para dar o quê? Espaço justamente ao quê? A esse debate de costumes. Então, aquela política tradicional que antigamente era discutir, não, nós vamos construir uma escola num bairro, nós vamos agora construir um hospital nessa cidade, tal, ela deixou de ter relevância para quê? Vamos vender tudo e tome muito cuidado, porque vão transformar
a sua casa numa casa comunitária e seu filho num homossexual. É inacreditável isso, né, cara? De achar que a casa vai ser uma casa coletiva. É o que pega pra mim, cara, é um discurso sedutor, né? É um discurso sedutor e simplório até. Porque, você vê, a gente vive num país que é religioso. Aí você fala de Deus. Porra, entendeu? O cara fala de Deus, pô. Eu nunca vi a esquerda falar de Deus. Pelo contrário, né? A esquerda até pega, que é esquerda mesmo, lá na ponta lá, ele prega até o fim da religião, né? Porque religião é uma coisa que só serve para poder... fugiu a palavra. Não é nem controlar. Porra, fugiu. Daqui a pouco eu vou lembrar a palavra da religião. Não é controlar. É como, porra, tirar o senso crítico da pessoa. Daqui a pouco eu vou lembrar. Alienar do povo, né? Exatamente. Então, ela serve para alienar o povo. Entendeu? Então, porra, tu fala Deus. Nossa. Entendeu? Aí você fala em pátria. As pessoas não têm nem noção do que, porque são patriotas, tá ligado? Bota pra lutar na guerra, pra lutar na guerra. Não é lutar não é nem isso não, Henrique. Chega assim, não, eu sou patriota. Falei, mesmo, tu gosta mesmo do Brasil? Gosto, porra, meu país e tal. Falei, se você nascesse no Canadá, você ia defender o Brasil assim? Não, ele defendeu o Canadá. Eu falei, mas caralho, então você não defende o Brasil porque você gosta do Brasil, é porque você tem que defender o Brasil porque você nasceu aqui. Falei, isso é patriotismo? Aí o cara, me lembro que quando eu questionei, os caras ficou, caralho, boa pergunta. Entendeu? E aí, porra, aí o cara fala em patriotismo, fala, porra, vou botar a camisa da CBF. E falar nisso, eu achei do caralho ontem a iniciativa da galera da LGBT lá na parada gay de incentivar a galera de verde e amarelo. Eu achei isso foda. Falei, isso mesmo, tem que retomar a porra das coisas, a porra não é dos outros, não. Que inclusive até esses dias eu tenho uma bandeira do Brasil na academia, né? E um aluno me perguntou, porque eu tenho esse jeito meio rústico, né, meio escroto. Meio matanduba, né? O cara me perguntou se eu era bolsonarista. Aquela bandeira que tem o símbolo da academia? Não, a bandeira do Brasil mesmo, aquela perto do banheiro. Pode crer. Aí o cara chegou, porque se tem a bandeira do Brasil aí, eu falei, irmão, porque a bandeira não é deles, irmão. A bandeira tá aí porque é a bandeira de todo mundo, compadre. Entendeu? Se eu não coloco aqui, eu vou dar razão a eles de achar que a bandeira é deles. A bandeira não é deles, não. A bandeira é de todos nós. Né? E aí eles falam, Deus, porra, aí Deus, aí você tá numa sociedade que, porra, quase na totalidade é religiosa, vê isso, nossa, o cara fala de Deus. Se o cara fala de Deus, ele deve ser bom. Aí o cara fala de pátria, mesmo o cara não tendo a menor noção do que é patriotismo, mas o cara é, porra, não, Brasil é foda. Aí fala de família, pô, lógico, porra, porque a gente também é educado pra quê? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Aquela velha escolinha, né? Que ele aprendia lá atrás, não sei como é que é hoje, mas no meu tempo, no Rio deve ter sido assim também, que é igual aquela função do ser humano, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Entendeu? Então aí você pensa, não, porra, tem que constituir família. Porque a maioria absoluta das pessoas, assim, quase totalidade mesmo, então deve ser irrisório as pessoas que não pensam assim, eu me incluo nelas, que pensam que a vida é você, quando você ser criança, você estudar, depois você ter um emprego, conhecer uma pessoa, constituir família, e é isso, a vida é isso. Basicamente é isso. Entendeu? E aí você passa escravo desses conceitos, você fica a vida inteira preso a esses conceitos. Aí que nem as pessoas, muita gente me pergunta, por exemplo, trazendo para o pessoal, você não pensa em comprar uma casa, essas coisas, foi para quê, irmão? Eu não tenho filho. Eu não vou ter filho. Vou deixar para quem? Eu prefiro aproveitar agora. Pô, moro de aluguel, às vezes você tem uns infortúnios da vida? Tem. Mas, pô, para que eu vou botar meu dinheiro comprando uma casa? Digo que eu não tenho mais, quer dizer, nem nunca tive mais. Agora, caralho mesmo. Eu falei, por que eu vou comprar um? E aí? Eu vou passar e essa casa vai ficar pra quem? Então eu falei, por que eu vou perder meu tempo com isso, sendo refém disso? Porque você se torna, que isso é uma coisa também, sem querer fugir muito do tema, que o capitalismo faz com você, né? Que são as correntes invisíveis que te prendem, né? Que você não percebe. Que eles pintam, aí eu vou entrar no lance da liberdade. Que porra de liberdade é essa?
você tem liberdade, você tem que trabalhar para você sobreviver, né? Nem para viver. Entendeu? Você tem um sistema que fica jogando coisas em cima de você, alimentando o seu consumismo, que você tem que ter aquilo. E você vira refém de ter as coisas. Você tem que ter aquilo, sem ser redundante. Você tem que ter aquilo. Sabe? Você tem que comprar aquilo, cara. Porra, você tem que ter uma casa, tem que comprar um carro, trocar de carro a cada 2 anos. Entendeu? Você tem que ter a melhor internet, você tem que ter a melhor televisão. Você tem que ter isso. Então você vira refém de ter isso. Como você tem isso? Trabalhando. Você passa a sua vida inteira fazendo isso. Aí você fala, não, pensando no futuro. Chega lá no futuro, tu tá fudido, tu tá velho, tu não curte porra nenhuma da tua vida. Você vai olhar pra trás e vai falar, só trabalhei. Entendeu? E isso é viver? Entendeu? Isso pode vir até uma questão filosófica meio suicida aqui. Entendeu? Isso é viver? Isso é a vida? Entendeu? Então, aí é um discurso muito sedutor. Deus, pátria, família, e fala da liberdade que eu falei. Que porra de liberdade? A gente não tem liberdade nenhuma. A gente tem violência, entendeu? A gente tem violência para todo lugar. Você não tem liberdade para você ir para algum lugar que você quer. Às vezes você vai ficar sempre no receio de falar, porra, posso ser roubado. Você não pode andar você não tem liberdade de andar com seu celular na rua. Porque a forma que é hoje a violência, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar com o celular no bolso, ou ficar com o celular segurando de um jeito, você quase amassa o celular, dobra o celular na mão. Entendeu? Você não tem liberdade, isso é uma coisa ilusória, isso não existe. Nós não somos livres. Mas se vende a liberdade, é um discurso muito sedutor. E aí, da simplicidade dessas 4 palavrinhas, Deus, pátria, família e liberdade, pronto, ele ganhou um monte de gente. Ninguém se aprofunda nessas palavras. Ninguém questiona. E isso eu acho que é um problema, que o sistema faz isso. O Murilo falou sobre isso, a questão de não liga para quem estuda para as coisas. Cara, a extrema-direita, ela não quer que você estude. Você vê no discurso dos caras, fala assim, escola é para a criança aprender a ler e escrever. E fazer conta. Como é que a criança tem senso crítico? Ali, sabe? E a extrema-direita não quer que você pense. Quer que você reproduza as coisas. Ela não quer que você pense, porque se você pensar, você vai começar a questionar. Eles não querem ser questionados. Entendeu? Não quer ser questionado. Entendeu? Quem quer ser questionado? E uma coisa que eles falam muito, que, muitas ditaduras fazem isso, tá? Muitas ditaduras fazem isso. Se não todas. Tá? Eles fazem isso. Tiram o senso crítico da pessoa. Tiram o poder dela de conhecimento, de pertencimento dela do mundo, de sociedade. Tiram isso dela. Entendeu? E como que você tira isso? Você minando uma escola, um ensino. Entendeu? Você ensina pessoas a serem operacionais, serem funcionais, não serem pensadoras. Por isso que tem muita coisa... tem uma frase que ficou como é que eu vou falar? Ficou famosa, daquela ameba, daquele saco de bosta que estava na presidência 4 anos atrás, que o livro escolar tem muita coisa escrita. Porra! Tem mais imagem. Eu lembro disso. Mano, é de uma imbecilidade falar uma merda dessa. O cara não pensa, o cara, mano, sem zoeira. Mas o cara tinha que ter um assessor. Um assessor pra chegar assim e falar, não, fala isso não, mano. Esse é o mesmo cara que quer fazer a revisão do livro de história, né? Não, e isso sem contar, isso é uma coisa que a gente pode falar também, do revisionismo histórico, né? Não, revisionismo histórico, já tem gente aí de direita que defende que a Terra existe há 5.000 anos. Que na Arca de Noé, dentro daquela história com da Bíblia, tinha dinossauro. Sabe? São coisas assim que você fica, mano. E tem muita gente que leva isso a sério, irmão. Tem os acha que o mundo existe só. Que a humanidade existe só há 5.000 anos. Ou tinha dinossauro na arca, ou nunca existiu um dinossauro, porque não é possível que o dinossauro sobreviva. Tem essa vertente também. Entendeu? E, cara, isso são coisas que antes você via só que era um maluquinho falando isso, você ria. Aí hoje você começa a ver, caralho, tem mais de um maluquinho pensando isso. Porque essa é a merda da internet também, né? A internet virou um canhão que você fala uma merda, só não é pra nós, né? Ninguém ouve. Vai tomar no cu também vocês. O surdinho. Porra, surdo. Nem pra ouvir nosso podcast, hein, surdo. Pau no cu. Caralho, hein, surdo. Porra, surdo.
Vou falar mal de você por aí, senhor. Você vai ver só. Sabe, vira um canhão. E essas porra, mano, tu vai ver, tem canal de gente idiota que tem 40 milhões de inscritos. Entendeu? É cara que, porra, vídeo do cara dá 1 milhão de visualizações. Aí você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu. Tá certo que tem muito robô, sabe? Tem muito robô, tem cara que compra, tem as famosas fazendas, né? Que os caras têm diversos aparelhos, ficam lá ligados na parada para dar uma porrada de visualização. Tem isso tudo, entendeu? Isso é usar o algoritmo a seu favor, que aí o YouTube começa a entender, tem um monte de gente vendo, né? O YouTube tá cagando também para quem quer que tá vendo, né? Ele quer que as pessoas continuem vendo. E aí começa a espalhar, é assim que funciona o esquema. Mas, cara, é muito doido isso, entendeu? Então, voltando ao tema aqui, é um discurso muito sedutor, mano. Você fala assim, porra, Deus, cara, qualquer merda. Aí você fala em Deus, aí você questiona os caras. Mano, vocês não fazem ideia. E, sendo que tem agora o neopentecostal lá, traficante do Rio é neopentecostal, né? Mas tudo bem. Você não tem ideia, cara, de quantos bandidos que vão sair vai fazer um assalto. Vai roubar alguém, vai cometer um latrocínio, mano. Vou lá roubar e se precisar eu mato o cara pra garantir meu roubo. O cara reza antes de ir, irmão, pra tudo dar certo. Entendeu? Pede proteção divina pra tudo dar certo. Tá ligado? Então, se você falou de Deus e pode falar uma porrada de asneira depois, foda-se, tá falando de Deus. Entendeu? É uma merda, cara. É uma merda. Entendeu? É uma merda. É que a religião, que deveria ser um instrumento para nos ligar com uma espiritualidade, porque a espiritualidade ela é inerente do ser humano. Existe um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Se um dia puder assistir, assista. Estava liberado no YouTube, mas acho que eles chavearam ela. Mas é um documentário muito bom. E assim, há 40 mil anos atrás, você já tinha uma espiritualidade nos humanos pré-históricos. Então a gente crê que essa espiritualidade ela é uma coisa que acompanha a gente já há muito tempo. E eu particularmente não vejo problema nenhum com a espiritualidade, né? Eu acho que a espiritualidade pode ser sadia. O problema é que se manipula essa espiritualidade. E se manipula essa espiritualidade para quê? Em prol do dinheiro, em prol do poder, e agora em prol do poder político. E é muito curioso porque a política e a religião ela atrai muitas pessoas que querem buscar o poder através da manipulação do outro. Então, as pessoas normalmente que galgam as partes mais altas dos cargos políticos e dos cargos religiosos, eles têm normalmente uma ganância muito grande pelo poder, né? Eles têm uma frustração muito grande e eles querem compensar isso através do poder, né? Existe uma série que eu assisti quando eu era garoto e depois eu até li o livro chamado Pássaros Feridos. E havia um padre e ele tinha uma missão muito grande de chegar, porque ele era de uma paróquia muito distante na Austrália. E esse livro, né, que depois virou essa série que passou no SBT, inclusive foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso, inclusive. Então mostra justamente essas contradições, né? Você tem um padre que trabalha com as questões espirituais das pessoas e ao mesmo tempo ele tem uma ambição tão grande de se tornar bispo, de se tornar papa, de ir para o Vaticano, e assim é a política, assim
é a religião. Então a política, a princípio, ela é uma coisa muito boa. Né? Por quê? Porque, entre outras coisas, você vai diluir os conflitos em prol da melhoria da sociedade. Né? E aí, como tudo que o ser humano faz é imperfeito, cheio de defeito, você tem o quê? Você tem grupos brigando de forma incansável em busca desse poder, e quando eles atingem esse poder, eles utilizam em causa própria. Mas, Murilo, você falou de política, a sociedade é assim, né? Tanto é que a sociedade muitas vezes é retratada como uma pirâmide, né? Pois é, a sociedade é assim. O comunismo, né, como foi falado anteriormente, foi uma tentativa de entender o mundo e também entender o mundo como ele era, e entender o mundo como seria sem exploradores e sem explorados. O mundo é iguais. O comunismo ainda é uma teoria. Ele não foi aplicado. Né? É uma ideologia, não é uma teoria. É uma ideologia. Tudo bem, não, eu quero dizer o seguinte: ele nunca teve na prática, nunca foi exercido na prática. Ele ainda é uma coisa teórica, porque ele precisa de várias coisas para você adaptar. Por exemplo, quando o Lenin, na Revolução Russa, lá ele pegava a obra de Marx e falou: opa, isso aqui não se aplica, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, isso aqui precisa disso, isso aqui está certo, isso aqui vai, isso aqui. É assim que funcionam as coisas. Tanto que tem o leninismo e o marxismo, né? O marxismo-leninismo, né? Então, o que acontece? Na prática, porque o comunismo prega a ausência do Estado. Então, você falar um Estado comunista é meio esquisito. Na verdade, o comunismo ele não prega a ausência do Estado. O que prega a ausência do Estado é o anarquismo. O anarquismo. Mas o anarquismo e o comunismo, eles têm muito em comum. É que o comunismo. O comunismo vai alcançar o fim do Estado, porque o comunismo mesmo, raizão, se você ver, ele não vai nem tratar de dinheiro. Ele não vai nem existir a figura do dinheiro. Assim. Imagina, acho que para as pessoas, só para as pessoas entenderem, uma sociedade comunista seria como se fosse uma tribo indígena. Só para entender, mais ou menos. Vou fazer um paralelo, talvez para as pessoas consigam entender isso. Entendeu? A coisa é comum, pertence a todos. Entendeu? São obrigações de todos, porque nem a gente já falou em outros episódios, a questão de educar as crianças, a educação de todos, entendeu? É uma obrigação de todos, entendeu? Não é um negócio de ficar individualizado, sabe? Porque, na verdade, o capitalismo, ele divide, ele não soma, ele divide. Né? Ele vai dividindo propriedade privada, família, interesses individuais, as coisas todas. Ele vai individualizando tudo. Ele cresce nisso, não na coletividade, ele cresce na individualização das coisas, né? De cada um pensar no próprio bem-estar e não pensar no bem-estar de todo mundo, né? Então, se existiu o Estado socialista, obviamente existiram, o socialismo é tido como uma etapa entre o capitalismo e o comunismo, né? Por isso até que se fala muito principalmente eu falo isso, tudo que eu já li até hoje, eu assevero aqui que o comunismo é o futuro, ele não é o passado. É o futuro, porque quanto mais desenvolvido o capitalismo estiver, e depois os meios de produção passarem para o Estado e se tornar um sistema comunista, então isso é coisa lá para frente, isso não é coisa lá para trás. Entendeu? Isso não é uma coisa lá atrás. Você precisa de ter um desenvolvimento da sociedade, ter um desenvolvimento para isso. Mas isso é uma outra questão para um outro episódio, né? Mas é isso. Eu acho que eu me perdi no meio do que eu até comecei a falar aqui. É que essa ideologia, né, é uma filosofia e é uma ideologia, assim como o capitalismo também tem os seus filósofos, e ele é uma ideologia, né? Elas são complexas. Sim. São complexas, né? E veja, coisas que o capitalismo ele absorveu das ideias de Marx. Por exemplo, a educação pública.
Isso aí é uma... vamos dizer, foi absorvido das ideias de Marx, né? O SUS ele nada mais é do que a prática de uma ideia de Marx, né? Que é você ter um sistema de saúde que ele seja público, que ele seja coletivo, que seja para todos, né? Então essa coletividade que você enxerga em determinados países nada mais é do que uma adaptação do marxismo para aquela sociedade, né? Então a influência da ideologia de Marx, né, ela é vista em muitos países, inclusive nos países capitalistas, né? Porque em algum momento se percebeu que não, que aquilo lá era viável, era necessário, né? Mesmo, por exemplo, os Estados Unidos, que é considerado um país capitalista raiz, o mais rico, inclusive, né? Você tem uma educação básica, ela é pública, né? Existe a privada, mas ela também tem a educação pública, né? E isso é uma coisa, Murilo, que as pessoas exigem, às vezes, né? Falam, porra, o Estado tinha que dar educação, tem que dar saúde. E mal sabe a origem disso, né? Pois é, se você pegar no Brasil, de 9 entre 10 pessoas, elas querem educação gratuita e querem saúde gratuita. E segurança, né? E segurança, quer dizer, isso aí são o quê? São ideias de Marx, né? Só que para que isso exista num país capitalista, você precisa de dinheiro, né? E aí? Tem que pagar impostos, né? Eu tava ouvindo, acho que eu tava ouvindo no rádio, os caras falando sobre os países que estão se adequando, né? Se estão adaptando a taxação de grandes fortunas, e o país com maior taxa de rejeição ou maior medo disso acontecer é os Estados Unidos. Aí eu fiquei assim, né? O país com maior acúmulo de riqueza e ao mesmo tempo com um nível gigantesco de desigualdade está com medo da taxação de grandes fortunas. Por que será, né? Mas é lógico, Henrique, aquela história, né? O Estado para os outros, né? Não para mim. Esse lance. Cara, eu, por exemplo, a gente falou aqui de liberalismo. Para mim é só uma teoriazinha bonitinha. Porque quando a coisa pega, tem que apelar para o Estado. Entendeu? Tivemos isso, por exemplo, na quebra que teve dos bancos em 2008. Se não tivesse intervenção estatal, o meio do mundo tinha ido pro caralho. Tem um filme que se chama Grande Demais para Quebrar. É muito maneiro, que trata sobre isso, né? Mas ali, até os caras uma hora eles discutem isso, uma cacete, mas se fizesse intervenção estatal, isso é socialismo. Você vai estar estatizando o banco, né? Se o Estado tiver mais ações do que a iniciativa privada do banco, né? Porque aí os caras fizeram todo um mecanismo, fizeram um banco comprar outro. O cara falou, mas eu não quero vender meu banco, não, mas você vai ter que vender para salvar esse banco aqui, porque se você não fizer isso, nós estamos tudo fodidos. E o cara foi obrigado a vender o banco dele, ele passou tranquilo em 2008, entendeu? Mas ele era um banco menor, falou, mano, você vai ter que vender seu banco para ele, entendeu? Para a gente poder fazer essa operação. Então é um negócio muito doido, é aquela história, né? Quando dá merda, não, apela pro Estado, sabe? Essa é uma bosta. Eu ainda acho que é só uma teoriazinha bonitinha. Eles acham, que bonitinho, né? Lindo. Mas o Murilo tocou num ponto importante aí, né? Da origem disso. E outra coisa, salvo engano, Marx foi concomitante a isso. Procurem sobre Comuna de Paris. Tem um episódio que esta pessoa fez, o Demente, que foi um dos que eu mais curti de fazer, que tinha um quadro, um Demente, chamava Demente.doc. Que a gente tratava de coisas assim, né? Fazer biografia, essas coisas. Eu fiz um sobre a Comuna de Paris. E é muito maneiro, cara. O que você vê ali, naqueles 72 dias que assombraram todos os imperadores e reis da Europa, naquela época, já no fim dessa época, né? Você vê o quanto de coisa que eles fizeram ali que perdura até hoje, né? Esse lance da educação, porrada de coisa, as coisas que o Murilo elencou aí, na hora eu vi a Comuna de Paris. Tem várias coisas ali,
né? Que os caras nesses 72 dias, que tem que entender o seguinte, você parar e pensar, porra, 72 dias e foi rápido. Mas você tem que pensar isso em 1800 e pouco, né, irmão? Quando a vida era mais devagar, você acordava junto com o sol, né? O mundo não era tão corrido quanto era agora. Isso foi uma vida inteira, 72 dias. Realmente. A Comuna de Paris, ela é um fato histórico muito importante, né? Muito. Aqui, como no Brasil, né? Nós tivemos a Coluna Prestes, né? Ela também é um fato histórico muito importante, tanto um quanto o outro ligado às esquerdas, né? Ligado ao povo, né? Vamos falar. Ligado ao povo. Claro, cada um mais diferente, né? Cada um dentro do nosso. Mas ambas são muito, muito importantes, né? Que é uma coisa que as pessoas. Que tem uma coisa que as pessoas não fazem a ligação, Murilo. Muitas pautas da esquerda vêm interesse no povo. No povo. Foi, por exemplo, assim, na pauta da esquerda, precisamos gerar emprego. Pauta da direita, temos que facilitar os empresários a abrir empresas. Nenhum cara abre empresa pensando em gerar emprego, mano. Eu não conheço um empresário que um dia falou, mano, vou abrir uma empresa para gerar um monte de emprego. Não, o cara quer gerar dinheiro para ele. Entendeu? É isso que ele quer. Entendeu? Então, você vê. Ele é um detalhe no meio disso, né? Tá na pauta de custos, né? Na planilha de custo. Puta, botei esse custo todo com. E aí as pessoas querem esmola, né? Aquele discursinho idiota, né? Menos direito, mais empregos. Meu ovo, velho. Meu ovo. O cara ele vai preferir pagar um pouco mais de hora extra pro cara e aumentar o lucro dele do que gerar um novo posto de trabalho, velho. Isso é assim, mano. Isso é óbvio. O cara contrata alguém que eu falo, pô, fudeu, vou ter que contratar alguém. Não tem jeito, não tem como eu te espremer mais esse maluco aqui que ele não consegue me dar mais nada. Aí ele vai lá e contrata outro cara. Vai fazer desvio de função até o talo pra depois pensar em contratar alguém. Quando ele vê assim, pô, fudeu, vou ter que contratar alguém. Aí ele contrata, mano. Sabe? E contrata ali chorando, quer pagar o mínimo do mínimo do mínimo. Entendeu? Quer contratar estagiário pra colocar no lugar. Exatamente. Porrada dessas coisas aí, velho. Porrada dessas coisas. Ô, Murilão. Pois não. Dormiu? Tem carochinha hoje? Dormiu. Tem uma carochinha, sim. Carochinha stalinista. Ele pula, né? Ele vai do Sergião, agora é o Stalin. O negócio dele é o Stalin agora. O Stalin é ciclo. O Murilão é de ciclos. Ele tá no ciclo stalinista dele. Ciclo stalinista. Manda ver. Nos anos 30, um jornalista chamado Roy Howard, ele pediu uma entrevista com o camarada Stalin. Depois de um bom tempo, essa entrevista foi aceita e ele viajou até a União Soviética para fazer uma entrevista com o camarada Stalin. E nessa entrevista ele perguntou praticamente de tudo sobre o camarada Stalin, né, ou para o camarada Stalin, né, sobre a questão da revolução, sobre a questão das reformas, sobre a questão da agricultura, da indústria, do desenvolvimento da União Soviética. E ele descreveu Stalin como um homem muito simples. Ele falou, o Stalin tem assim a verdadeira cara do povo. É um homem que se expressa bem, fala bem, mas bastante simples. Ele disse ao final dessa entrevista com Stalin que ele nunca tinha visto uma pessoa tão boa quanto Stalin. Uma jornalista inglesa leu aquilo e ficou inconformada. Como que ele pode ter ido para a União Soviética e não ter perguntado sobre as mortes que estavam ocorrendo, sobre as prisões políticas? E ela ficou inconformada, essa outra jornalista inglesa, e ela pediu uma entrevista com o camarada Stalin. Porque ela ia colocar o camarada Stalin contra a parede. Passado um tempo, essa entrevista foi aceita. Daí ela chegou, e a
entrevista foi feita na mesma sala, o camarada Stalin chegou praticamente com uma roupa muito parecida que ele deu a entrevista para o outro jornalista inglês, o Roy. Ela sentou e a primeira pergunta que ela fez para o camarada Stalin foi o seguinte: até quando, camarada Stalin, você vai continuar matando as pessoas? E o camarada Stalin respondeu calmamente: até quando for necessário. E matou ela em seguida. E ela nunca mais foi vista. E a partir desse dia ela sumiu. Mano, é muito curioso. Quem isso aí, divulgou né? a entrevista foi o Stalin. As pessoas demonizam Stalin por esse modus operandi dele, né? E ficam vitimizando os Romanov, né, cara? Puta que pariu, cara. É irritante isso, irritante. Vambora, rapaziada. Vamos lá. Beleza? Bora que falamos bastante hoje. Vamos ser cancelados pela direita maluca. Nossa, foda. Fala no cu da direita maluca. Vai. Eu não vou nem falar o resto, em respeito a vocês dois, eu sei que vocês têm a religião de vocês e tudo mais. Eu tenho religião, Bruno, tenho sim. Mas eu não vou me externar. Em respeito ao Murilão, então, que tem a religião dele e tal. Eu não vou externar meu pensamento dessa galera de Deus, Pátria, Família, não. Eu na verdade, estou fundando uma igreja. Viu? Aí sim, Murilão, aí sim. Eu ultimamente tenho... Filho do Sergião. Eu ultimamente tenho ouvido muita palavra de Satã, Bruno. Faz mais bem do que a palavra de Deus. Então, se você acredita que existe o Satã, você acredita que existe um Deus. Acredito. Então, tô zoando, porra. Não tem como fugir. Mas eu não sei se você já viu os 10 mandamentos do satanismo de Lavey. Se você levar como algo... Tira todo o misticismo, se for levar como algo que você tem que se priorizar em vez de priorizar o resto das coisas, é muito interessante. É muito interessante. Mas você sabe que quando no budismo, quando um mestre, uma pessoa evolui, ele se transforma um mestre do bem, automaticamente evolui também e surge um mestre do mal. Porque para o budismo é necessário esse equilíbrio. Sim. Então não adianta ter só mestres do bem, também tem que ter mestres do mal. Tem que ter o contraponto, né? Tem que ter, entendeu? Inclusive tinha uma série chamada Kung Fu. Gafanhoto. O Gafanhoto, exatamente. E tem um episódio muito bacana esse episódio. Esse episódio é um menino, que ele é um menino chinês, que ele é explorado pelos chineses. E tem uma mulher que ela é cristã, e ela quer adotar esse menino, sabe? Quer tirar ele desse meio que explora ele. Depois chega um momento que vai haver um combate, e eles procuram um mestre chinês, e o mestre chinês que está lá é um mestre chinês do mal. E ainda assim eles consultam ele, né? Então esse mestre chinês do mal, ele explica o que é necessário e tal, justamente para equilibrar para entrar em equilíbrio a natureza, né? Então, segundo o budismo, é necessário também o mestre do mal. Não adianta ter só o mestre do bem. O budismo, que é outra religião que quando você tira um pouco dos misticismos, você passa a ver a filosofia, é algo que é muito interessante também. Toda religião tem coisas que dá para você aprender com ela, né? Não, tem não. O cristianismo tem nada. O católico, então, o que eu ia falar, o cristianismo o que você tira de bom é que a religião pode ser usada como arma de guerra muito facilmente, né? É que a religião é uma coisa, mas o ensinamento que determinados guias espirituais dão são interessantes. Se você pega Jesus Cristo, por exemplo, tem coisas impressionantes nele, por exemplo, o perdão, né? O perdão é o grande pilar do cristianismo, né? É que ele foi esquecido. Mas o Murilo, ele isso aí foi esquecido para dar lugar a outras coisas, né?
Mas espera aí, ô Murilo, mas isso o cristianismo ele não se apropriou de várias coisas? Até da época dele mesmo? Sim, sem dúvida. O cristianismo tem uma grande influência. Então, ele se apropria de umas paradas, você está falando do perdão, de Cristo e o perdão, mas de repente naquela época existia essa figura do perdão, entendeu? Aí de repente porque Cristo perdoou alguém, falou, nossa, vamos colocar lá 200 anos depois. Sim, é que assim, vamos colocar assim, o perdão ele já existia. Mas, por exemplo, você pega o judaísmo, o perdão ele não é o pilar, né, da religião. Já no cristianismo, não. O perdão ele vai se tornar um pilar importante do cristianismo. Só que o cristianismo não contava É lógico que existe o perdão nas outras religiões, né? Mas a religião cristã, o perdão, ele é uma coisa muito forte, muito profunda. Até porque você pega, por exemplo, o antigo Deus do Deus do Antigo Testamento, é um Deus da guerra, né? É um Deus da conquista, é um Deus que ele incentiva a morte, inclusive. Já o Deus do Novo Testamento, não, né? É um Deus amoroso, é um Deus companheiro, é o Deus do perdão. É um bunda mole, né? Falar a verdade, é um bunda mole. O nego faz o que quer, ele, nossa, tá perdoado. Aí o cara faz de novo, vou perdoar mais uma vez, hein? Aí faz de novo, de novo, cara, tá perdoado. Bruno, você tá muito maçaranduba hoje. Os caras gostam de apresentar muito em filme também, isso aí, né? Que o cara, ele joga merda na religião o filme inteiro, assim, aí chega no final do filme, o cara vai morrer, ele fala assim, agora eu acredito em Deus, agora eu entendo, eu vi a verdade. Tá salvo, irmão, você está perdoado. Porra, velho. E tem estuprador de criança aí que é salvo que também, se converte, né? E aí tá legal. Tá legal, porra. Era outra pessoa, agora você conheceu Jesus. Foda-se. Estuprou 50 crianças. É uma hipocrisia do caralho esse negócio de religião. Mas não vamos entrar nesse mérito, não, só vai ficar 3 dias de podcast. Um abraço pra todos, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, boa semana, hein? Tchau. You are